Meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, o seu ministério, sua família, seus negócios, sua casa. Que você tenha sempre uma viva esperança de que Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar como será a vida eterna. Como será a vida eterna? Você nunca parou para pensar nisso? É uma coisa que eu almejo tanto que eu oro todos os dias para que Jesus volte. Eu tenho um paisagismo na minha casa e às vezes eu sento. Às vezes eu sento no jardim e fico meditando no céu. Meditando na vida eterna. Porque no máximo eu vou viver aqui, no máximo, vamos lá, 75 anos estourando aí, eu estou com 60. Eu sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim. Talvez eu tenha mais 15 anos de vida de estimativa, 75 anos, isso não é nada. Nada diante da vida que eu almejo viver, que é a vida eterna. Sem fim, sem doença, sem problemas, apenas a serviço do Rei na eternidade e o adorando, face a face, na esperança gloriosa. Então, quero logo avisar que por mais que eu tente, não vou conseguir expressar a grandeza da vida eterna. Mas, naquilo que eu no meu humilde conhecimento sei, vou conseguir alegrar seu coração com essa mensagem, amém? Então vamos lá, João 14, do 1 ao 3. Diz assim o texto: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Gary Larson, ele descreve, ele apresenta uma figura de um homem com asas, sentado em uma nuvem no céu, isolado, sem nada para fazer. Então, como será a vida eterna? Estaremos envolvidos em nuvens, tocando e ouvindo o som das harpas, e sem dias, sem horas, sem semanas e sem anos para contar, para se preocupar com o tempo, louvando hinos noite e dia, ouvindo mensagens bíblicas, etc. Será que a vida eterna é isso? Isaac Asimov declarou: quaisquer que sejam as torturas do inferno, penso que a chatice do céu seria ainda pior. É um pensamento de Isaac Asimov. Então, em João 14, do 1 ao 3, Jesus dá uma pequena dica de como será
ele diz: vou preparar lugar. Então, tal qual o inferno, o céu ele é tangível, se pode tocar, é palpável, existe. O céu é tão real quanto a terra que vivemos, tão físico quanto a comida que comemos. Então Deus destruirá esse universo e estabelecerá seus filhos em outro lugar. Mas por que ele faria isso? Em Gênesis, no capítulo 1, Deus amou a sua obra da criação. Por exemplo, a luz era boa, o mar era bom, toda a terra era boa. E em Gênesis 1:31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom. E agora Deus vai destruir isso. Ele não é o Deus da regeneração, da restauração. Ele restabelece, renova. Então devemos aguardar ele regenerar cada centímetro do que pertence a ele, toda a terra. Em 2 Pedro 3:10 e Apocalipse 21:1, esses textos usam palavras de destruição para a terra. Por exemplo, vão desaparecer com um barulho espantoso. Será queimado, vão sumir. Este planeta será destruído, mas não precisa significar que será eliminado. Nosso corpo morto sumirá, voltará ao pó. Essa decomposição será anulada com a ressurreição, quando os mortos salvos ouvirão nos sepulcros a ordem de Deus para retornarem à vida com um corpo glorioso, regenerado, semelhante ao de Jesus ressurreto. O corpo mortal que morre, adoece, irá se revestir de imortabilidade, diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 53. Então, em Romanos 8:22, Paulo diz que o mesmo acontecerá com a terra. Toda a criação a um só tempo, diz Romanos 8:22, geme e suporta angústias até agora. Como uma mulher grávida em trabalho de parto, a natureza espera o dia em que dará a luz. As contrações do parto são as enchentes, os vulcões em erupção, terremotos, secas, etc. Os atuais habitantes da Terra contribuem com poluições. Então a criação de Deus luta, mas não para sempre. Ela irá purificar, ele irá purificar, limpar e reconstruir o universo. Então, nessa reconstrução, a joia mais preciosa de Deus será a nova Jerusalém. Cristo descerá com uma cidade diferente de qualquer coisa que a terra já viu. Apocalipse 21:2 diz, é o que diz Apocalipse 21:2. Então as Escrituras revelam as dimensões da cidade, que será um quadrado, um cubo, de 2.200 quilômetros. Apocalipse 21:16. Essa cidade será grande o suficiente para os seus propósitos. A Nova Jerusalém, por exemplo, será 40 vezes o tamanho da Inglaterra, 10 vezes o tamanho da França e maior do que a Índia. Essas medidas são apenas do térreo. A cidade tem de altura o que tem de largura. Pressupõe-se que Deus distribuiu os andares nessa metrópole, como em um edifício. Então, na cidade teria mais de 600 mil andares. Um espaço amplo
para entrar e sair bilhões de pessoas salvas. Apocalipse 21 e verso 25 está escrito: as portas dessa cidade, da Nova Jerusalém, nunca estarão fechadas. Os inimigos de Deus ficarão de fora dela, será um lugar perfeito de pessoas renovadas, todas as imperfeições que temos hoje ficarão de fora. Então Apocalipse 21, 27 diz que não entrará nessa cidade coisa alguma que contamine. Então a vida sem pecado nos aguarda na Nova Jerusalém. Consequentemente, não haverá roubo, crimes. Então as portas dessa cidade não precisam ser fechadas, estarão abertas. Nunca mais sofreremos com a tentação de Satanás e da sua corja. Ao contrário do que fez no Jardim do Éden, que ele ficou escondido, espreitando Adão e Eva, até levá-los a cair na tentação, Satanás não poderá ficar nessa cidade, na espreita, entre as árvores, nos jardins do céu, porque ele estará preso no inferno. Ele não poderá ficar observando como fez com Adão e Eva nos jardins da terra. Nunca mais haverá maldição, Apocalipse 22 e 3. Assim como ele não vai tentar, nós também não cairemos. Nós vamos desfrutar das outras pessoas em seu estado perfeito. Cristo já terá concluído sua obra redentora. Toda intriga será extirpada, todo ciúme será arrancado. Ele banirá toda teimosia. Ninguém falará mal do outro pelas costas. A purificação do pecado, realizada por Deus, fará cessar toda a contenda. Isaías capítulo 11, verso 6, veja que coisa linda. E morará o lobo com o cordeiro. Hoje, lobo caça o cordeiro, porque o cordeiro está nas cadeias alimentar do lobo. Então o lobo vai morar com o cordeiro no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21 e verso 4 diz que Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Olha, irmãos, presta bem atenção a isso. Apenas no novo céu e nova terra é que toda lágrima será enxugada dos seus olhos. Por enquanto, aqui na terra, você vai continuar chorando. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, aquilo que tínhamos na terra não mais existirá no céu. Nenhum pecado significa sem ladrão, sem divórcio, nenhum desgosto, nada de aborrecimento. O céu não terá tédio, pois não seremos a mesma pessoa. Não seremos a mesma pessoa. Teremos tarefas no céu. Deus deu responsabilidades a Adão e a Eva no Éden. Apocalipse 22 e 3 diz assim, olha, os servos de Deus o servirão. Estaremos servindo ao Senhor em N coisas. Servir significa ter uma responsabilidade, ser responsável por algo. Mateus 25 e 21 diz, aqueles que forem fiéis, isso ele dá uma ideia, né, de céu. Aqueles que forem fiéis sobre alguma coisa, irão reinar sobre muitos. É um exemplo que Jesus deu de como será no céu. Então, quer ser responsável sobre muitos no céu, aqui na terra, seja fiel sobre alguma coisa. Sobre alguma coisa. Seja fiel na sua vida. Procure ser fiel. Em Romanos 11:33 está escrito, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, por mais que a gente tente, a gente não consegue expressar com palavras o
que nos aguarda. É muito profundo. É uma ciência de Deus. Não dá para a gente fazer juízo disso. Está acima da nossa capacidade. Lembra que o Senhor falou que os caminhos dele, os pensamentos dele é muito mais alto do que os nossos? São inescrutáveis os caminhos do Senhor. E em João, capítulo 14, verso 3, que eu li, e se eu for, Jesus disse, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O céu nos espera com a vida eterna. Amém? Compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Não fique só para você. Pense em alguém. Envie para alguém. É só o que eu peço. Meu desejo é ajudar com esperança. Ajudar com essa pregação, com essa pequena mensagem. Meu desejo é edificar vidas, é ver aqueles que assistem esse vídeo crescendo na fé e no conhecimento desse Deus. Deus abençoe você.